Olá, eu estou aqui para falar um pouco do crime de furto que está previsto no artigo 155 do Código Penal. O crime de furto ele consiste na ação em que o indivíduo ele subtrai para si outrem coisa alheia móvel. É um crime comum que pode ser, que qualquer pessoa pode consumar. E assim, ele não exige qualquer circunstância própria ou condição específica para sua admissibilidade. E ele é chamado de sujeito ativo. O sujeito que faz essa ação é chamado de ativo. O sujeito ativo não poderá ser passivo ao mesmo tempo. Ele não poderá, no caso, o sujeito ativo, ele não poderá ser um sujeito passivo, entendeu? E assim, considera-se passivo a pessoa natural jurídica que tem a posse, a propriedade, que é a pessoa, no caso, que vai ser violada, ela não existe circunstância própria ou condição específica. E a conduta do crime de furto, ela pode ser caracterizada mesmo se ocorrer à vista do proprietário. O que é isso? Se o crime é como se fosse uma analogia ao crime de roubo, porque o roubo ele acontece com a vítima, o indivíduo está armado, e no caso do crime de furto, não. Muitas vezes o furto ele acontece, como, por exemplo, a pessoa está andando e o indivíduo toma o pé do celular do bolso sem que a pessoa perceba. Mas aí pode ocorrer também o crime de furto, como se a pessoa vê, no caso de, por exemplo, de uma pessoa tomar uma corrente, por exemplo, na rua. Temos também o tipo de subjetivo, que consiste na exige-se o dolo, não existindo a forma culposa. Quando se diz coisa alheia móvel, quer dizer que significa que a conduta seja caracterizada, a coisa furtada deve ser móvel. Um bem móvel, como uma casa, ele não pode ser furtado. Também considera-se furto, que o furto é qualificado quando ocorre mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa com abuso de confiança. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o que é consumação de um furto. De acordo com Guilherme Souza Núrcia, existem 4 tipos de consumação de um furto. E o que é isso? O que é a consumação de um furto? A consumação desse furto é quando você subtrai coisas alheias sem nenhum tipo de violência ou ameaça ou grave ameaça. Pode se concretizar uma consumação de furto quando você retira algo do lugar onde o seu dono colocou. O seu dono colocou algum objeto, algo móvel, você vai lá e retira daquele lugar sem autorização, escondido, leva para outro lugar, pega para você. Isso é consumação de um furto. O furto não tem violência, não tem ameaça, você só subtrai a coisa alheia. De acordo com Guilherme Souza Núrcia, existem 4 tipos de consumação de um furto. E o que é isso? O que é a consumação de um furto? A consumação desse furto é quando você subtrai coisas alheias sem nenhum tipo de violência ou ameaça ou grave ameaça. Pode se concretizar uma consumação de furto quando você retira algo do lugar onde o seu dono colocou. O seu dono colocou algum objeto, algo móvel, você vai lá e retira daquele lugar sem autorização, escondido, leva para outro lugar, pega para você. Isso é consumação de um furto. O furto não tem violência, não tem ameaça, você só subtrai a coisa alheia. O crime de furto admite tentativa. É um crime material e plurissubsistente. Assim, a tentativa é possível quando o agente, depois de iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Temos como exemplo o batedor de carteira, no qual encontra a vítima em certo ambiente e vai em direção na tentativa de fazer o furto. Porém, a vítima carrega uma carteira em seu bolso direito. O indivíduo
no entanto, ao praticar a ação, enfia sua mão no seu bolso esquerdo. Nesse caso, o crime não se consumou por circunstâncias alheias da sua vontade. A tentativa, pela doutrina, pode ser imperfeita ou inacabada, ou perfeita e acabada. Mas a legislação não faz nenhuma distinção dessas classificações, dando a elas o mesmo tratamento. A ação penal do crime de furto é pública e incondicionada, e o titular da ação é o Ministério Público, conforme o artigo 129, inciso 1º da nossa Carta Magna. E a peça inaugural é a denúncia. É denominada incondicionada porque a atuação do Ministério Público não depende da manifestação da vontade da vítima ou de terceiros. A exceção no crime de furto de coisa comum somente se procede mediante representação. O crime de furto, como no caso do crime de homicídio, é uma ação pública incondicionada. Quando se sabe da notícia crime, obriga o delegado a instaurar um inquérito policial. O Ministério Público denuncia, havendo materialidade e autoria, obriga o juiz a decidir o caso, seja ou não da vontade da vítima.